Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nós vamos começar a estudar a partir de hoje os ciclos biogeoquímicos, um conteúdo que é muito abordado em vestibulares, principalmente no Enem, né? E não é um assunto muito abordado no ensino médio, não é muito comum se abordar esses assuntos, né? Mas a gente vai abordar aqui no canal e sempre, né, focando em agregar o conhecimento, né? Bom, vamos começar então. O que significa biogeoquímicos? Né? Vamos fazer uma análise dessa palavra para entender o significado dela, né? Então, bio significa o quê? A vida, né? Os seres vivos, animais, as plantas, né? Todos os fatores bióticos, né? Os seres vivos. A gente tem químicos, que se refere aqui aos elementos químicos, né? E geo, que se refere aqui a um espaço, lugar, ao ambiente, né? Então, um ambiente, ele se refere a uns fatores abióticos, não vivos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a água, a atmosfera. E nesse espaço, né, de fatores abióticos, nós vamos ter o quê? Os fatores bióticos, os seres vivos, como, por exemplo, a vegetação, né? Bom, neste ambiente, a gente vai ter a disponibilidade de elementos químicos importantíssimos para a vida, né? Como, por exemplo, o oxigênio. Então, na atmosfera, a gente tem o quê? O oxigênio. Neste ambiente, você tem a presença do oxigênio. O oxigênio é um elemento químico importantíssimo para a vida, né? Tanto que nós, seres aeróbicos, precisamos do oxigênio para respirar. Se a gente não tem a disponibilidade de oxigênio no meio, a gente não respira e logo a gente perde a vida, né? Então, a gente vai ter, percebe o que? A presença de elementos químicos sempre que disponível em um ambiente entre fatores bióticos e abióticos. Quando a gente vai fazer uma análise de biogeoquímico junto com a palavra ciclo, né? Então, o que é um ciclo biogeoquímico, né? Pessoal, quando a gente fala de ciclo, a gente está falando de processos. Processo é sempre composto por etapas que seguem um fluxo contínuo, né? Ou seja, acontece a etapa 1, a etapa 2, 3, 4, 5. Aí o ciclo ele não acaba. Quando o ciclo ele chega na etapa final dele, ele se renova, ele volta para a etapa 1. Então, ciclos são processos que acontecem de forma contínua, não tem fim, não tem um começo, não tem fim, ela sempre acontece, né? E os ciclos biogeoquímicos são processos que acontecem no meio ambiente. São processos que garantem o que? A movimentação de elementos químicos importantíssimos para a vida, de uma forma que esses elementos químicos nunca acabem, sempre esteja disponível no meio ambiente, porque eles são importantes para a vida. E aí, esses ciclos biogeoquímicos, eles acontecem no ambiente, entre os fatores abióticos, né, como no ar, na água, no solo, né, vai passando por esses fatores de ambientes abióticos, mas nesses ambientes abióticos, né, você vai ter a passagem dos elementos químicos também entre os organismos, entre os fatores bióticos, entre a vida. Então, um ciclo, ó, ele começa, mas quando ele chega na sua etapa final, ele se renova, ele vai sempre acontecendo, ele não tem um fim, né? E esse ciclo, ele acontece de forma circular, ou seja, ele roda, né, no meio ambiente. Quando você tem a movimentação desses elementos químicos no meio ambiente, a gente está falando que esses elementos estão se ciclando. E quando se relaciona com a vida, são os nutrientes, né? Os elementos químicos no meio ambiente, nutrientes, né? Então, a gente vai tendo o quê? A ciclagem desses elementos químicos, a ciclagem dos nutrientes. Bom, aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês para ilustrar o que é um ciclo biogeoquímico, né? Esse ciclo aqui se refere ao ciclo da água, mas não vou me especificar muito, eu só vim ilustrar para vocês o que é um ciclo, né? Então aqui, ó, você vai ter, por exemplo, a água. A água é importantíssima para a vida e você precisa que a água ela sempre esteja disponível no meio ambiente. Se a água ela tem que estar sempre disponível no meio ambiente, você tem que ter um processo que garanta que sempre a água esteja lá. Então aqui, ó, você tem o ciclo da água, um ciclo biogeoquímico da água, né? Que garante o quê? A água no meio ambiente sempre, né? Então a água, ela não acaba. Por quê? Porque você tem um processo que garante sempre que ela esteja lá. Então aqui, ó, você vai vendo que a água no meio ambiente, ela está presente no meio ambiente, né? Por exemplo, no mar, você tem a chuva, né? Você tem aqui, ó, a água em processo de
transpiração pelos seres vivos, mas também no processo de evaporação, que é quando ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, formando as nuvens, tudo isso, né? Então, a água ela está disponível no meio ambiente, só que observem que ela está de diversas formas e o quê? Em movimento circular. Ela está circulando no meio ambiente, sempre entre fatores vivos, como os vegetais, como os fatores não vivos, como a água, né, como o solo. Bom, e aí a gente tem alguns fatores, né, dos ciclos biogeoquímicos, que é o quê? A composição do meio ambiente, né? Então, você vai ter no meio ambiente a atmosfera, que é essa camada de ar, né? A gente diz que é o sistema atmosférico. Nós temos a hidrosfera, que se refere o quê? A água, né? Mares, oceanos, e litosfera, que se refere ao solo, né? A biosfera é o que? Todos esses ecossistemas da Terra junto. Ou seja, é a atmosfera, hidrosfera e litosfera junto. E quando a gente faz a junção desses ecossistemas, a gente leva em consideração o quê? A vida nele. Então, na hidrosfera, a gente tem seres vivos. Temos, né? As baleias, os golfinhos, os peixes. Na litosfera, nós temos os seres vivos. Temos, né? A vegetação, né? As minhocas. Aqui na atmosfera nós temos as aves que voam, né? Então aqui a gente tem um conjunto de ecossistemas e a vida nele. Esse conjunto de ecossistemas da Terra, considerando a vida, nós chamamos de biosfera. Né? Então observem, os elementos químicos vão estar entre esses fatores abióticos, mas também entre a vida, bióticos. Bom, e aí a gente tem os principais ciclos biogeoquímicos, né? A gente tem diversos e diversos ciclos biogeoquímicos, né? Só que nós temos os principais, aqueles que precisam acontecer para garantir a vida, né? A gente diz que são a base da vida, né? Então, por exemplo, sem água nós não temos vida, então a gente precisa sempre o quê? Da água no meio ambiente, então a gente tem um ciclo da água. E assim a gente vai ter o ciclo do nitrogênio, oxigênio e carbono. Mas nós temos outros, como por exemplo o magnésio. O magnésio ele tem o seu ciclo, né, que garante sempre que ele esteja disponível no meio ambiente. Só que não é um dos mais importantes, só que ele é importante. Por exemplo, o magnésio, ele é um elemento químico, né, que forma a molécula de clorofila e ele é o átomo central. Então, sem magnésio não tem clorofila. Se a planta não tem clorofila, ela não consegue fazer o seu processo fotossintético, ou seja, a fotossíntese, né? Porque a clorofila, ela capta, né, a luz luminosa do sol para dar acontecimento, né, à fotossíntese. Então, a planta ela não produz o seu próprio alimento e morre. E aí você tem o quê? Um ciclo biogeoquímico do magnésio, que sempre garante o magnésio no meio ambiente. Só que aí a gente tem os principais dos principais. Água, nitrogênio, oxigênio e carbono, que são os ciclos biogeoquímicos que nós iremos estudar a partir de hoje aqui no canal. E a nossa próxima videoaula será o ciclo da água, né? Então, pessoal, é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.